Glória a Deus, Santa Cruz, a paz e a graça seja com cada um de vocês, que Deus abençoe essa cidade, que Deus derrame seu Espírito sobre cada um de vocês que separou esse tempo para ouvir a palavra de Deus através desse programa. Nós estamos aqui com esse intuito de adorar a Deus através da palavra, da mensagem, da música e também levar essa mesma mensagem para você. Nós vamos iniciar hoje um novo livro, que é mais uma das cartas de Paulo à igreja aos Coríntios. Então, que você abra sua Bíblia. Como diz Evandro, Bíblia na mão e Jesus no coração. Nós vamos estudar livro de 1 Coríntios, o primeiro capítulo. Nós vamos esboçar o que esse livro tem a dizer para a igreja naquela época, mas também que muitos dos conselhos que ele deu servem para nós também no nosso tempo, tá bom? Então seja bem-vindo em mais esse programa, que Deus abençoe você e sua família. Falando em abençoar, eu também desejo para você, Evandro, bênçãos sem medidas. Como é que você está? Como é que você tem passado? Amém, glória a Deus, eu tenho passado bem, graças a Deus, feliz por estar aqui junto com vocês para estudarmos mais um livro, 1 Coríntios. Sempre quando eu inicio algum livro eu fico feliz, eu fico emocionado, porque Paulo, e os outros livros sempre começam de uma forma bem legal, então eu gosto muito do começo dos livros. Bom, mas os recados é que já domingo agora já é dia das mães, então desde já queremos dizer feliz dia das mães para todas as mães que estão nos ouvindo agora, Leila. Isso mesmo, então você que é mãe, parabéns pelo seu dia, apesar que todos os dias deve ser dedicado ao Dia das Mães, mas essa data em especial é para você, então que Deus abençoe, tornando vocês mães sábias, que saibam educar os seus filhos no caminho que devem andar, para que quando eles forem mais velhos, não se esqueçam, não se desviem. Lembrando também que amanhã, sábado, dia 11, estaremos com vocês aí em Santa Cruz, na Igreja Adventista. A partir das 8h30 da manhã, vamos estar pessoalmente trazendo uma programação muito especial, não somente para os nossos irmãos adventistas, mas também para os nossos irmãos de qualquer congregação. Compareça lá a partir das 8h30 da manhã. Nós vamos levar a mensagem de esperança, a mensagem de salvação, muitos ensinamentos também, com uma equipe maravilhosa. Então compareça, esteja lá conosco para nós aprendermos mais da palavra de Deus. Falando nisso também, convidamos você para fazer parte do nosso canal no YouTube, Novo Tempo Santa Cruz. Acesse lá o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você receber notificações e mesmo que você perca algum programa, lá também vai estar nossos programas anteriores, não é isso? Isso mesmo, então compareça. A Igreja Adventista, ela fica ali localizada próximo ao Posto Bolandeiro, próximo ao CCI, certo? E logo pela manhã estaremos lá com muita mensagem, muito louvor. No final vamos ter um belo almoço para todos nós. Queremos conhecer cada um de vocês. Não somos celebridades nem nada, mas somos irmãos. O que queremos aqui mostrar é Jesus Cristo e enfatizar Jesus Cristo. Então, falando sobre Jesus Cristo, sobre o que a Bíblia diz, vamos louvar a Deus, com esse louvor e também com o nosso resumo semanal que a gente faz aqui do estudo da Bíblia. Isso mesmo. Então, nós vamos ouvir um hinário, uma música do hinário agora, Tempo de Ser Santo, que é baseado, inclusive, nos textos que a gente vai ler, tá? Então, aprecie esse hino, que o tempo de ser santo é agora. Ser santo é ser separado. E logo em seguida, a gente vai ter um breve resumo também do que nós vamos estudar. E assim, nós chegamos em seguida com a oração, e aí sim, nós vamos partir para a leitura prática da Bíblia. Então, acompanhe nossa introdução e voltamos já já. Estamos iniciando a leitura e o estudo da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Esta primeira epístola aos Coríntios foi escrita na cidade de Éfeso. Essa cidade foi o palco do ministério de Paulo por 3 anos e o principal centro de suas atividades durante a terceira viagem missionária que o apóstolo realizou. A igreja de Corinto foi estabelecida durante a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo tinha passado por volta de 18 meses naquele lugar. Sua obra tinha sido árdua, difícil, porém
com muito êxito, sendo estabelecida uma igreja próspera naquela região. O propósito desta epístola é duplo. Primeiro, reprovar a apostasia que tinha provocado na igreja a introdução de práticas que corrompiam os ensinos do Evangelho. O segundo, ensinar ou explicar pontos de crença e de prática a respeito dos assuntos sobre os quais os crentes tinham solicitado esclarecimento para poder viver da melhor maneira. Na leitura de hoje, o capítulo 1, Paulo faz um chamado e apelo à unidade. Ele diz: irmãos, peço pela autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento e numa só intenção. Para enfatizar a unidade, Paulo se refere à mensagem da cruz. Ele sabe que somente a salvação será capaz de unir todas as pessoas e todas as ações. O apóstolo Paulo termina o capítulo falando do critério que Deus usa para chamar pessoas e do impacto que isso causa. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Para destruir o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, aquilo que o mundo acha humilde e diz que não tem valor. Isso quer dizer que ninguém pode ficar orgulhoso, pois sabe que está sendo visto e acompanhado por Deus. Amigos, amigas, não nos enganemos. Por trás da humildade pode haver sabedoria. Por trás da fragilidade pode haver força. E por trás do simples pode haver algo extraordinário. Porque Deus sempre é capaz de nos surpreender. Desfrute de um lindo dia abençoado pelo Pai Celestial. Muito bem, já estamos de volta, logo depois de ouvir essa belíssima música do nosso Inário Adventista, que o tempo de ser santo, ou seja, o tempo de ser diferente, separado, é hoje, é agora. E aí você viu uma prévia
do que nós vamos estudar a partir de agora. Mas antes da gente começar a nossa leitura, convido você a agora abaixar sua cabeça, onde você estiver agora numa posição de respeito. Se você quiser ficar de joelhos, em pé, sentado, mas não importa. O importante é agora você orar junto comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome para sempre. Obrigada por mais essa oportunidade que estamos aqui, através das ondas sonoras desse rádio, alcançar os corações, Senhor, que estão aflitos e que precisam ser ensinados através da tua palavra. Por favor, que o Senhor atinja cada filho teu que nos escuta neste momento. Que o Senhor abençoe essa cidade, que grandemente ela seja usada por ti para ser canal de bênção por onde for. Abençoe a mim, a Evandro, que pelo qual nós vamos fazer a leitura, a meditação, a reflexão da tua palavra. E acima de tudo, que coloquemos tudo o que aprendemos em prática. Abençoa os nossos ouvintes, fique conosco, te invocamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá para a nossa leitura, a nossa doce leitura, que é a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 em diante. Vamos ler pausadamente para a gente entender direitinho, tá bom? Então vamos lá, versículo 1, em que diz o seguinte: agora vem a saudação de Paulo para as pessoas que moram em Corinto, a igreja de Corinto. Versículo 1: Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, a graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui, por enquanto, é só a saudação inicial de Paulo, que foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, que foi assim mesmo como ele se designou. E o irmão Sóstenes também. Porque, inclusive, como no programa passado, a gente viu que Paulo tinha os seus auxiliares para escrever também as suas cartas. A gente já viu o irmão Tércio e agora também Sóstenes. Aí ele escreve esta carta, como ele disse, à igreja de Deus que está em Corinto. E como ele disse aqui, aos santificados. Esses santos, a gente já esclarece mais uma vez que não é aquela pessoa que está isenta de pecado, que nunca pecou em nenhum momento. Não é isso. Santo é ser separado para uso sagrado, tá? Então ele chama os irmãos de santos, porque eles estavam aprendendo da palavra de Deus para serem separados, diferentes, tá? E como ele mesmo disse, que era chamado para ser santo, que em todo lugar invocasse o nome do Senhor Jesus Cristo, também deles e o nosso. E ele cumprimenta a igreja dizendo graça e paz, assim como também nós fazemos, né, Evandro? É isso que eu acho maravilhoso em Paulo, né, em toda a Bíblia, esses tipos de saudação, esses cumprimentos, é muito respeitoso, é muito bonito, muito bondoso, então eu acho maravilhoso isso. O interessante é que Paulo, ele escreveu 1 Coríntios, quando ele foi para Efésios, ele ficou lá 3 anos, e bem pertinho da sua visita, né, antes de sair de Efésios, ele escreveu 1 Coríntios. Isso se dá no ano 55 a 56, 57 mais ou menos, depois de Cristo, em que foi escrito essa primeira carta de Coríntios. Isso é apenas um belo resumo de início para começarmos a primeira carta de Coríntios. Isso mesmo. Então até aqui, muito simples, muito claro. Nós vamos encontrar agora os versículos em que Paulo dá ação de graças, ou seja, a gratidão que Paulo tem para com Deus, o seu chamado. Vamos continuar a leitura a partir do versículo 4 e nós vamos ler até o versículo 9, tá? Vamos fazer das palavras de Paulo as nossas? Que tal? O versículo 4 ele diz: sempre dou graças a Deus por vocês, por causa da graça
que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Ele os manterá firme até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Uma coisa bem clara aqui, Paulo era agradecido, tinha um espírito de gratidão. E isso não era de vez em quando, era sempre. Como ele disse, eu sempre dou graças a meu Deus. Ou seja, ele sempre era grato a Deus. Até também pelo seu chamado, como ele disse, a propósito da sua graça que foi dada em Cristo Jesus. Porque ele até afirma, por que eu devo tanto ser tão grato a Deus? Você já parou para perguntar para você mesmo, ouvinte? Você é grato a Deus? Você é grata? E se é, pelo que você é grato? Você é muito grato, Evandro, a Deus? Uma das maneiras que, ao analisarmos a nossa vida, é justamente isso, a gratidão. Porque muitas vezes a gente não pensa nisso. Eu vou usar a seguinte ilustração. Nossa, essa comida está muito sem gosto, Leila. Isso significa o quê? Eu tenho uma comida para comer. Nossa, a minha casa está muito suja. Isso significa o quê? Que você tem uma casa para morar. Isso. Então as pessoas só olham o lado ruim das coisas. Então a gente devia pensar mais nesse sentido. Então, por mais que a minha casa esteja suja, isso é chato, estressante, eu sei, eu entendo. Mas a gente devia pensar, não, pelo menos eu tenho uma casa, pelo menos eu tenho um teto, né? Então, agradecidos por isso, a gente tem que pensar nisso. Verso 5 ele fala, né? Pois vocês foram enriquecidos em tudo. Aqui Paulo não está falando de questão de dinheiro ou questão financeira. Ou bens materiais, não é? Isso. Aqui não está falando disso, mas sim na palavra e no conhecimento de Cristo. Porque conhecer a Cristo é muito melhor do que qualquer coisa no mundo. É o verso 7, de modo que a gente não falta nenhum dom espiritual. Ou seja, todos nós temos alguma coisa para fazer para Deus. Seja pregar, cantar, dar estudo bíblico, um abraço, um sorriso, ajudar com alimento, não sei. Só sei que todo mundo, de acordo com a Bíblia, tem algum dom espiritual para trabalhar para Jesus Cristo. E o verso 8 diz que é Ele que nos mantém firmes até a volta de Jesus Cristo, que é o que tanto aguardamos. Isso, então assim, ele já está até exortando a igreja e a nós a ter um espírito de gratidão pelo fato de que nós já somos ricos na maior riqueza que temos, que é o conhecimento da palavra de Deus. Então, nós somos ricos, né, Evandro? Porque nós temos a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que nos enriquece, como ele mesmo disse, de todo o conhecimento. E que riqueza maior nós podemos ter, né? Se nós não tivermos conhecimento, inteligência, sabedoria, como a gente vai conduzir a nossa vida, né? Não tem problema ter alguma questão financeira, ser um pouco mais rico, não tem problema. Mas a questão é não ser dominado pelo dinheiro, passar a minha vida sofrendo para buscar dinheiro e deixar Deus de lado, ou fazer do dinheiro o meu Deus. Aí já é errado. Mas não tem problema você trabalhar, conseguir seu dinheiro, buscar um pouco melhorar a sua vida, não tem problema. Mas desde que não tire Cristo e Deus de primeiro lugar da sua vida. Isso, porque a verdadeira é riqueza. Vamos continuar agora no versículo 10 até o 17, agora onde Paulo vai dar os conselhos, vai exortar os irmãos a terem unidade de fé, serem realmente unidos, tá bom? Vamos ler? Versículo 10 em diante. Ele diz: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que
há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que algum de vocês afirma: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio. De modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei alguém mais. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo seja esvaziada. Vamos dar uma pausa aqui para a gente ver o seguinte. No verso 10, Paulo já está pedindo a Deus. Ele diz, quando eu diz, eu rogo, irmãos, eu estou pedindo em nome do Senhor Jesus que vocês sejam unidos. Ele até usou a palavra suplicar, para que eles concordassem uns com os outros. Por quê? Evandro, não é de hoje que a gente vê que há divisões dentro da própria igreja. Um que é de um jeito, outro que é de outro. Mas aqui Paulo está dizendo na unidade. Se é uma igreja, se é uma só doutrina, um só Deus, por que há divisões, não é? Então Paulo está pedindo aqui que em nome de Jesus não haja divisões dentro da igreja. Isso na igreja de Corinto, mas que a gente pode trazer para nós hoje. Quantas igrejas também hoje podem estar divididas? E aí um diz, como ele diz, eu pertenço a Paulo, porque foi Paulo que me batizou. Eu pertenço a Apolo, porque foi Apolo que me deu estudo bíblico. Eu sou de Jesus Cristo. Aí como ele diz, por acaso Jesus Cristo está dividido? Não. Então nós temos que aprender com os conselhos de Paulo e de Deus a viver em união. O que eu mais queria destacar aqui, eu achei interessante, é o verso 10, que Paulo fala, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam. Essa aqui é só uma explicação, porque se eu tenho que concordar tudo com o irmão, será se isso é certo? Então digamos que o irmão chega para mim e fala, não, irmão Evandro, é porque eu ouvi dizer que Cristo pecou, então eu tenho que concordar com isso? Não, isso está errado. Cristo não pecou de acordo com o livro de Hebreus, aí então não posso concordar. Essa questão de concordar aqui é como se fosse uma espécie de assembleia, de reunião, para que eles votem e concordem, cheguem em um acordo para que haja um total consentimento de votos, né? Devemos aprovar isso ou não? Todos estão a favor? Sim. Algum contra? Não. Esse tipo de questão de hierarquia, de voto e tal, né, de concordar com o que as pessoas realmente falam, né? Outro ponto que eu achei interessante é o verso 12, né, porque ele fala, umas pessoas dizem que eu sou de Paulo, outros dizem que eu sou de Apolo, que é um deus grego. Não, eu sou de Cefas, né, que é Pedro no caso, e eu sou de Cristo, ou seja, não, eu sou adorador de Cristo, você é adorador de Apolo. Não, vamos ter essa discussão. Aí Paulo vem e diz, olha, eu é que morri por vocês? Não, foi Jesus Cristo. Aí ele completa no verso 14, né, que é uma frase até um pouco capciosa, por assim dizer, porque o verso 14 diz, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês. Olha, então quer dizer que Paulo não queria batizar ninguém? Aí eu pergunto para você, meus irmãos que estão nos ouvindo, o que é mais importante? O batismo ou a pregação? Qual é mais importante? E qual é mais importante, Lilo? O batismo ou a pregação? Bom, sem a pregação, como é que vai ter o batismo, né? Como é que eu vou aprender? Como é que eu vou ser batizada, aliás, se eu não aprender da pregação? Então, tem que ter realmente o primordial, que é a pregação do Evangelho. Porque aí a pessoa vai aprender, vai entender, vai aceitar, vai compreender, aí sim é que ela vai ser batizada. Então, Paulo está dando prioridade, sim, ao Evangelho, até pelo qual foi o seu chamado. O seu chamado foi para pregar o Evangelho e não para batizar. Ele disse que houve umas exceções, mas em alguns casos, por exemplo, que foi necessário, que havia necessidade, como ele disse aqui que Gaio também ele batizou, mas pelo fato de que no momento, por exemplo, não havia mais ninguém para batizar.
mas o seu chamado era para isso, porque nem o meu chamado é para pregar o evangelho, não é para batizar. Quem batiza é o pastor, tá? Mas a gente nunca deve deixar de entender uma coisa. O batismo, por exemplo, é um dos assuntos. Ele é realmente por imersão. Aí Paulo está dizendo que a gente tem que ter esse mesmo pensamento. O mesmo pensamento de doutrina, o mesmo pensamento em relação a qualquer tipo de exortação que Cristo deu. Agora, por exemplo, se eu vou para a igreja e eu gosto do amarelo, aí você vai para a mesma igreja que eu e gosta do azul, e chegando lá, você quer discordar comigo porque eu gosto do amarelo. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ele está dizendo um pensamento só em relação à palavra de Deus, que é uma só. Então, de acordo com isso, né, com esse pensamento, a gente pode entender que Paulo foi chamado justamente para pregar. Aí você vê Pedro, por exemplo, né, lá em Atos 2, em que ele fez uma pregação e logo em seguida batizou quantas pessoas? 2.000, 3.000, depois 5.000 pessoas, né? Olha só. Então veja, aí de acordo com o verso aqui 17, né, Paulo fala: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Aí não, porém, com palavra de sabedoria, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Ou seja, Paulo não foi só para falar palavras que as pessoas queriam ou só coisa da cabeça dele. Não, ele foi falar justamente de um Cristo que se esvaziou por nós, morreu na cruz por nós e que está no céu para nos salvar. Então a mensagem de Paulo, o centro dele foi isso. Isso, então é por isso que tem que ter essa mesma unidade de pensamento, porque é isso que a Bíblia diz. Então a gente não pode ir contrário a qualquer outro. Então se é, como Paulo disse, né, como a Bíblia diz, só Jesus salva, então é só Jesus salva. Então não pode se levantar alguém dentro da igreja dizendo que é outra pessoa que salva, que é tal apóstolo, tal pessoa que virou santo, né? Então não é isso. Então a questão é você ter um único pensamento de propósito em relação ao que a palavra de Deus diz. Então aqui nesses versos ficou bem claro que Paulo exorta a igreja de Corinto a ser uma unidade em fé, assim como nós. A principal mensagem que Paulo quer passar para a igreja de Corinto é a mensagem da cruz. E essa sim também é que deve ser o centro, é que deve ser de fato um único pensamento e um único propósito na pregação do evangelho. Então a igreja ela deve ser mais unida nessa mensagem que nós vamos ler agora, a partir do versículo 18 até o versículo 25. Vamos lá? Leia comigo, versículo 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força de homem. É muito interessante as palavras que Paulo usa quando vai escrever suas cartas, né? Faz essas coisas assim meio contraditório, não é? Mas tudo tem uma explicação. Como eu disse, a mensagem central aqui, que deve ser a mensagem de unidade da igreja, é a mensagem da cruz. E ele começa dizendo que essa mensagem da cruz para muitos é loucura. E de fato é, né? Algumas pessoas pensam assim: quem já se viu uma pessoa morrer por alguém que nem sequer dá importância,
né? Mas pelo contrário, essa mesma loucura, essa palavra de loucura em relação à cruz, é o poder de Deus sendo manifestado, não é? A gente pode tirar, por exemplo, por Apocalipse, né? Revelações de Jesus Cristo. Então, muitas pessoas vão pegar o livro de Apocalipse e vão ver lá um dragão, né, e tal, uma mulher com a lua debaixo dos pés, vai ler aquilo e vai pensar, isso é loucura. Mas quando você estuda aprofundado ali, é outro sentido, e isso ali é o quê? É o poder de Deus para a nossa salvação. Aqueles que não estão estudando a Bíblia, né, é loucura e parece que estão perecendo, ou na fé ou em outros sentidos. Mas para nós, ali é o poder de Deus, no Apocalipse, assim como toda a Bíblia. Aí no verso 20 ele fala, onde é que está aquela pessoa que se diz inteligente, que sabe todas as coisas do mundo? Onde está o erudito? Erudito é alguém que possui muito conhecimento de algo ou determinado assunto em si. Ah, você não é o professor, PhD que conhece de tudo? Cadê? Mas na verdade, o verso 21, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, ou seja, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Ou seja, Deus se sente melhor sabendo aquelas pessoas que não conhecem nada e que estão estudando a Bíblia do que aqueles que se dizem altamente inteligentes, mas no fim não estão estudando a Bíblia. Aí o verso 22 explica tudo isso que a gente leu aqui, porque os judeus naquele tempo estavam esperando o sinal milagroso, estavam esperando até a volta do Messias, mas no fim já tinha passado. E os gregos estavam procurando sabedoria. Aí você tira, por exemplo, Platão, Sócrates, né, que diz todas aquelas frases todas, mas no fim aquilo não é nada comparado ao que a gente pode ver na Bíblia. E a resposta disso é o verso 25, porque a loucura de Deus, ou seja, não está dizendo que Deus é louco, mas no sentido que a parte mais simples de Deus é muito mais sábia do que qualquer coisa humana. E a parte mais fraca de Deus é muito mais forte do que a força humana. Aqui não é desmerecimento de Deus, mas sim desmerecimento do ser humano em dizer que conhece tudo. É muito aquelas vezes aquela pessoa, eu sei de tudo, eu sou sabidão, sou sabichão, não é? Mas no fim você faz uma pergunta, não sei. Exatamente. Então, para Deus, isso aqui é loucura. Então, aquelas pessoas que se acham as sabichonas, no fim, não estão sabendo nem nada. Porque, caro ouvinte, cá para nós, né? Quem somos nós perante o Deus do universo? Que inteligência é a nossa perante a inteligência de Deus? Então, é loucura achar que, de fato, nós seríamos mais inteligentes que Deus. Então, por isso que Deus disse, não, você imagina... a gente pensa assim, quem é a criatura comparada ao Criador? Não é? Então é isso que Deus está dizendo. Então, nesses versos que nós acabamos de ler, a mensagem central é a mensagem da cruz, é a mensagem do sacrifício de Jesus, que para muitas pessoas naquela época era loucura, porque Paulo vivia pregando, olha, Jesus morreu, ressuscitou e agora está no céu e logo logo vai voltar. Aí as pessoas dizem, isso é loucura, isso é maluquice desse homem, mas aí o que é loucura para o homem é a sabedoria de Deus. Então é isso que Paulo está querendo dizer, tá certo? Quando Paulo então chama cada um a fazer a sua vontade, a vontade de Deus e levar a mensagem da cruz, ele também fala que nós temos essa vocação. Qual é a sua vocação, caro ouvinte? Para que você foi chamado? Em que você foi chamado? E esse chamado que Deus fez, você está executando? Paulo aqui está dizendo também para o povo de Corinto a vocação do qual eles foram chamados. E ele chama eles de santos, diferentes. Nós vamos ler aqui do versículo 26 até o versículo 29. A vocação dos santos. Paulo diz, olha, 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que era para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte.
ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Evandro, lendo esses versos me lembrou as curas que Jesus fez, inclusive quando Jesus ele tocou o leproso. Aí o povo naquela época, você imagina, né? O leproso ele era excluído, ninguém poderia chegar perto. Aí lá se vem Jesus e toca realmente um leproso. Então aqui é a vocação pelo qual Jesus foi chamado. Qual foi a vocação de Jesus? Realmente deixar o céu, vir morrer, salvar nós, como nós sabemos. E a minha e a sua? Qual é a minha e a sua vocação? Ele diz que a primeira vocação que nós devemos ser é chamados para ser santos, ou seja, separados, diferentes do mundo. E ele diz que a nossa vocação, nós somos chamados para ser sábios, mas não é nem segundo a carne, mas nem segundo os poderosos, nem muitos de nobre nascimento, mas é pelo contrário. Ele diz que a minha e a sua vocação, que Deus escolheu, o que parece loucura para o mundo, é para envergonhar realmente aquelas pessoas que se dizem saber de tudo. Então eu penso, quando Jesus curou aqueles leprosos, tocou os cegos, os aleijados, comeu com pecadores, como os gentios diziam, né? Como se também não fossem, como se os judeus também não fossem, né? Falou com mulheres pecadoras, ou seja, ele tirou todo tipo de tradição, todo tipo de costume da época que parecia loucura para as pessoas, mas ali nada mais era do que Jesus mostrando o poder de Deus. Será que nós também não devemos fazer a mesma coisa, hein? E você falou no sentido de que Jesus Cristo, ele amou os que eram mais desprezados e o que era mais negado. E eu falo já no outro sentido. Jesus também falou, de graça recebeis e de graça também dê. Ou seja, aquelas pessoas que deviam estar pregando o evangelho de graça estão o quê? Cobrando, né? Achando ser o profeta atual, achando que tem todo o conhecimento de Deus, né? Fazem live nas redes sociais pedindo dinheiro e tal, para fazer milagres e tal, mas de acordo com o verso, esse é que vão ser desprezados. Mas aquelas pessoas que sofrem bullying, que tá com tristeza, com ansiedade, as que são rejeitadas pela sociedade, pela igreja, essas mesmas é que vão ser exaltadas, porque não foi o que Jesus falou, os últimos serão os primeiros, né? Exatamente. Então, assim, por exemplo, aí entra uma pessoa na igreja que é homossexual, a igreja já começa a olhar diferente ou não quer receber, mas pelo contrário, Jesus está dizendo que são exatamente essas pessoas que a gente deve abraçar, acolher, da mesma forma como Jesus fez no passado. Então, se você está na igreja, como Paulo está dizendo aqui, ó, você da igreja de Corinto está tendo divisão. Por quê? Porque vocês não estão seguindo realmente o que a Bíblia diz, o que Jesus quis dizer. É da mesma forma nós hoje. Aí hoje, por exemplo, entra uma pessoa que é realmente uma pecadora, a pessoa fez isso, a pessoa é com tatuagem, a pessoa já é homossexual, não importa o passado dela. O que Paulo está querendo dizer é que você deve aceitar essa pessoa pelo mesmo amor que Jesus também aceitou todas as outras. Afinal de contas, Jesus também não morreu por você? Que você também é pecador? Que você também é pecadora? Não é? Então a gente tem que ter essa noção de que a nossa vocação, além de obter o conhecimento bíblico, é praticar esse conhecimento bíblico. E não a nossa própria luz de entendimento, não. É a luz de entendimento da Bíblia. Então, muito interessante isso, né? Os humilhados serão exaltados. Então, a gente não deve não desprezar ninguém. Na verdade, tem que abraçar esse tipo de pessoa. Isso mesmo, tá? Então, a gente já vai fechar aqui o capítulo 1 de Coríntios, né? No versículo 30 e 31, que agora Paulo fala dos valores de Cristo. E esses mesmos valores devem ser obtidos para nós, tá bom? Então vamos lá para finalizar, versículo 30 e 31. Ele diz: é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é,
justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. E Wander, aqui entra um ponto que a gente vê muito hoje em dia, principalmente no meio das redes sociais, na internet, os canais, em que as pessoas gostam muito de se aparecer porque estão pregando a palavra de Deus. Se gloriam porque estão lá pregando, falando eloquente, mas Paulo finaliza o capítulo 1 dizendo: por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, tá? Vocês são de Jesus, ao qual se tornou parte de Deus. E você deve ter o quê? Ele usa 3 palavrinhas aí, ó: sabedoria, justiça, aliás 4, santificação e redenção. Para que você está na igreja? Por que você está na igreja? É para estar unido com os irmãos ou para causar divisão? Por que você está na igreja, caro ouvinte? É para obter sabedoria? É para obter justiça, santificação e a redenção em Cristo Jesus? Se é para isso, você está indo pelo caminho certo. Se não for, como no verso 31, como ele disse, se você for para se gloriar através das suas próprias atitudes, ou porque você prega, ou porque você canta bem, ele diz, pode parar por aí. Porque se você for para se gloriar, ele finaliza dizendo, se glorie no Senhor. Então, irmãos, só para finalizar e completar o capítulo, né, do verso 1 ao verso 3, Paulo nos chama para ser santo, ou seja, separar do pecado e estar mais perto de Cristo. Do verso 4 ao verso 9, Paulo nos mostra para ser gratos. Por mais que a sua comida esteja sem sabor ou sem gosto, agradeça a si mesmo por mesmo assim ser um alimento para comer. Do verso 10 ao verso 17, Paulo nos mostra que não pode haver divisões na casa de Deus. Todos devem ser unidos em um só pensamento. Do verso 18 até o restante do capítulo, Paulo nos diz que por mais que a sabedoria do mundo seja interessante, a sabedoria de Deus é ainda mais importante e mais melhor. O que devemos fazer, na verdade, é buscar a justiça, a santidade e a redenção de Cristo. Mas se você fosse gloriar, glorie-se no Senhor Jesus Cristo. Amém. E aqui estamos para isso, tá bom? Vamos glorificar o nome de Jesus. Nós chegamos aqui ao final do nosso capítulo. Se Deus quiser, próxima sexta-feira nós estaremos aqui para, então, estudarmos o capítulo 2 de 2 Coríntios, tá bom? Mas antes, a gente vai ouvir agora o Reavivados pela sua palavra, um resumo do que a gente viu hoje. E logo em seguida nós vamos ouvir a música Igreja, com Luiz Cláudio. Pare para pensar que igreja, eu não estou mencionando o nome de igreja nenhuma, mas o fato de a igreja de ser um povo fiel ao seu Deus, um povo leal a Jesus Cristo. E qual é a igreja que Deus deseja? Qual é a igreja que realmente Deus quer? É essa igreja que você faz parte? É essa igreja que você está sendo? Nós vamos ouvir então um resumo, a música, e logo em seguida a gente volta para fazer mais uma meditação com você. Fique por aí, a gente volta já já. O que Deus espera das pessoas que estão nas igrejas? A resposta está no início da carta que Paulo enviou à igreja de Corinto. No verso inicial lemos: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Sim, a Bíblia é muito clara. Deus espera a nossa santidade. E diferente do conceito construído no imaginário popular de que santo é aquele que não tem erros, na perspectiva bíblica, santidade significa viver de forma separada para Deus. A palavra santo, do hebraico kadosh, significa separado para um propósito religioso. Assim, uma pessoa santificada é aquela que escolhe separar sua vida para a glória de Deus. Porém, como lamenta o grande pregador A.W. Tozer, santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. De fato, cristãos cujo estilo de vida contradiz o cristianismo vivem uma incoerência que propaga uma péssima imagem da religião cristã. Aceitar seguir a Cristo é assumir a responsabilidade de viver como Ele viveu, é ser seu imitador, é ser santo como Ele é santo.
O teólogo Augusto Nicodemos faz uma análise das igrejas cristãs de hoje e declara: há muitos suspiros, gemidos, sussurros, lágrimas, olhos fechados e mãos levantadas ao alto, mas pouco arrependimento, quebrantamento, convicção de pecado, mudança de vida e santidade. Sim, infelizmente muito da religião cristã é apenas embalagem e pouco conteúdo. Concluo com o pensamento de Santo Agostinho que dizia: o pecado é o motivo de tua tristeza, deixa que a santidade seja o motivo de tua alegria. Já faz muito tempo eu comprei uma igreja, a preço de sangue, a preço de dor. Já faz muito tempo enviei o meu filho para resgatar o que se perdeu. Já faz muito tempo que estou desejando essa humilde entrega de um adorador que só se incline ante a minha presença e não nas ofertas de uma posição. Já faz muito tempo que estou desejando que mostre ao mundo a imagem do amor, que não se confunda entre tanta gente, que seja distinta como eu sou, que não se divida como muitas vezes, entrando em contendas e discussões, buscando alcançar ser melhor do que o outro, se no universo grande eu sou. Eu quero uma igreja que me dê a glória e procure a união. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Seu louvor perfume o meu trono, dando-me esse lugar. Igreja que saiba fazer diferença entre o bem e o mal. Onde está a igreja que foi perdoada e libertada do castigo atroz? Aquela que vê ao que está caído, estende a mão e concede o perdão. Igreja desperta, chegou o momento da redenção. Eu quero uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a palavra seja o alimento, ali quero morar. Uma igreja que sare ao ferido, que rompe as correntes, liberte ao cativo, que aclare a mente que está confundida e que fale a verdade. Eu quero uma igreja que com seu olhar mostre esperança à alma angustiada. Eu quero uma igreja que sare a ferida desta humanidade. Eu quero um rebanho em que minhas ovelhas se sintam seguras e cheias de paz, onde a
palavra seja o alimento, ali quero morar. Você ouviu bem que a música diz, ouvinte? Ali é como se Jesus já estivesse dizendo, né? Deus estivesse falando: eu quero uma igreja que sare o ferido, que rompa as correntes, né? Que liberte o cativo. É essa igreja que Deus deseja, uma igreja unida, uma igreja que prega de fato a verdade, mas, acima de tudo, vive essa verdade, que se ame, que ame ao próximo, que ame a todos, que viva de fato o Evangelho. É essa igreja que Deus deseja. Nós lemos que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E é por isso que Jesus esteve neste mundo exatamente para isso. Você já percebeu, ouvinte, que sua vida, a vida de Jesus, ele fez precisamente o oposto daquilo que normalmente nós esperaríamos? Você já parou para pensar nisso? Às vezes, observe por você mesmo. Se ele tivesse consultado você quanto ao nascimento dele, você teria sugerido que ele nasceria no hospital, que ele nasceria numa estrebaria? Você escolheria que, através do seu poder, estalasse os dedos, ele criasse uma avançada ala de obstetria num hospital muito moderno? Era isso que você escolheria? Claro, ele não me consultou, não consultou você, e ele nasceu aonde? Numa estrebaria. Para aumentar mais ainda o seu impacto, pense o seguinte: ele poderia ter nascido num grande centro, né? Em vez disso, ele escolheu nascer na pequena Belém, na cidade pequena, né? Mas por quê? Porque dessa forma ninguém seria intimidado pelas circunstâncias e lugar de seu nascimento. Fosse ele cercado de realeza, pompa, sofisticação, isso já excluiria milhões de seres humanos do convívio com ele. Observe os pais de Jesus. A gravidez de Maria foi considerada suspeita, não foi? Além disso, a venerada pureza de sangue da tradição judaica foi desconsiderada por ele. A sua genealogia, a genealogia de Jesus, foi comprometida por Ruth, a moabita, e até uma característica, uma cananeia de má reputação, chamada Raabe, que muitos diziam que ela era até prostituta. Olha aí. As pessoas se orgulham de ancestrais reais, de força genética em suas raízes, mas esse surpreendente Jesus, ele descarta essas banalidades, assegurando que a maioria das pessoas não se afastaria por causa de suas origens glamourosas. Jesus, ele sempre viu as pessoas por um ângulo diferente. Se ele tivesse consultado você ou a mim, você ou eu não aprovaria nenhum dos discípulos que ele escolheu, não é? Vamos ser reais, vamos falar a verdade. Você escolheria Judas? Você escolheria Pedro? Não é isso? Provavelmente eu ou você teria despedido Pedro na primeira semana de trabalho. As suas reações e suas atitudes indicam que ele era um tipo disfuncional. A impulsividade certamente diminuía a sua utilidade em pelo menos 50% do trabalho. Contudo, Jesus manteve Pedro no grupo e ainda o tratou com uma certa distinção. Se você, ouvinte, estivesse lá naquele momento, se você tivesse sido um dos discípulos escolhidos, você aprovaria a atitude de Jesus? Ou você diria:
Não, Jesus, melhor não. Pedro dá muito trabalho. Não é isso que passa pela nossa cabeça? Sabe o que Jesus estava dizendo com esse grupo de seguidores pouco encorajador? Ele estava dizendo, olha, se eu posso trabalhar com esses, posso trabalhar com você também. Jesus não trabalhou com os critérios das grandes corporações. Ele não agiu pelas normas de seleção, das consultorias, como normalmente nós faríamos. O seu critério na escolha de pessoas está além dos limites de qualquer lógica humana. Mas isso é absolutamente compatível com a sua natureza e sua visão. O seu grupo de associados seria motivo de riso para qualquer tipo de departamento de recursos humanos modernos. Mas é precisamente aí que Jesus, abre espaço para milhões de pessoas que são simplesmente comuns. Então, para você, ouvinte, às vezes é loucura as coisas que Deus faz, mas é justamente onde está a sabedoria dele. Então, que Deus abençoe você, a sua família. Pense, repense, reflita que muitas das coisas que Deus está dizendo para mim e para você, a primeira delas é para você obter conhecimento, sabedoria e humildade. E que nós tenhamos sempre coragem para viver o verdadeiro evangelho, mesmo que pareça loucura para algumas pessoas, tá? Então, que Deus abençoe você, sua família, tenha um excelente final de semana, reforçando aqui o convite, que amanhã, sábado, nós estaremos pessoalmente na Igreja Adventista a partir das 8h30 da manhã. Compareça lá para assistir a programação com a gente, para almoçar conosco também. E desde já também já desejamos um ótimo Dia das Mães para todas as mães. Que Deus abençoe todos vocês. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima, se assim Deus permitir. Amém. E lembre-se, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temas, meus irmãos, pois Deus é com cada um de nós. E lembrando que a Igreja Adventista fica ali próximo ao posto Bulandeira, próximo ao CCI, tá certo? Estaremos lá pela manhã e convidamos você para estarmos juntos adorando a Deus. Bom, eu quero convidar também você a conhecer o canal no YouTube aqui da rádio. Então você vai lá no YouTube e pesquisa Novo Tempo Santa Cruz e lá terá todos os programas anteriores, tem um capítulo de Romanos inteiro e também estaremos lá colocando também o livro de Coríntios também para você estudar e ouvir quando assim que desejar. Bom, nesse momento eu gostaria de orar por você e nesse momento em que vamos fazer oração, gostaria também que você fizesse uma oração intercessória por todas as pessoas que estão no Rio Grande do Sul. Vamos fazer agora essa oração intercessória. Não oremos por nós mesmos, mas vamos orar por aqueles que necessitam. Querido Deus, amado Pai, aqui estamos nós todos reunidos para te adorar e para te buscar. Mas nesse momento, Pai, queremos fazer uma oração intercessória por todo o estado do Rio Grande do Sul que está passando por dificuldades, Pai. Ajuda cada um deles, cada família que está necessitada, visita cada um deles e abençoa, Pai. Seja conforme a Tua vontade. Estamos orando por cada um, pelo todo o estado e por todas as pessoas, pelo nome do Senhor Jesus. Amém.